Tudo bem? Estamos gravando a nossa reunião e bem-vindos. Boa noite a todos. Estamos aqui na nossa primeira noite de Espaços Seguros. É uma semana muito especial para todos nós que trabalhamos, tanto para chegarmos neste momento com vocês com tanto carinho, com o tema de espaços de escuta e acolhimento em atividades. Todos nós estamos aqui neste momento. Eu vou fazer uma autodescrição da minha pessoa, porque alguns estão apenas escutando. Eu sou uma mulher branca, 47 anos, cabelos lisos na altura dos ombros. Estou vestindo o meu uniforme do ar azul e eu estou utilizando o lenço da Nacional. Nós estamos iniciando a nossa reunião para falar também, acolher, né, todas as pessoas que estão no Rio Grande do Sul, passando por todas as dificuldades deste momento, né? Então, sintam-se acolhidos, irmãos de lenço, e esperamos que em breve nós todos possamos estar juntos, de mãos dadas, para fazer uma caminhada e auxiliá-los da melhor forma possível. Dentro dos escoteiros existe uma, A gente sabe os dois. uma, Se você postar na terra dele. pronto, existe uma rede de apoio. Eu estou tentando fazer. Marcos, por favor, se Oi, possível, pode falar. Eu tô aqui te escutando. Pode falar. fazer a projeção dos nossos escoteiros pelo Rio Grande do Sul, que é uma Claro. campanha dentro da Uhum. União dos Escoteiros do Brasil, para que todos possamos ajudar nossos irmãos de lenço. Sabemos que é um momento difícil, então vamos pensar sempre de uma forma positiva. Segue uma doação pelo Pix para auxiliá-los, caso vocês possam realizar. De qualquer forma, sei que todos estão se mobilizando por eles. E aqui estamos na equipe de Espaços Seguros, esperando que eles possam cada dia estar numa situação melhor e voltar sua vida é, da melhor forma possível, sabendo que nós estamos aqui sempre para acolhê-los, tá bom? Ah, e é uma reunião grande, né? A gente fica bem ansioso. Nós temos vários convidados, pessoas espetaculares que vão conversar com vocês hoje a respeito de espaço de escuta e acolhimento. Aí você pergunta o que que é um espaço de escuta e acolhimento? Em que tipo de atividade que eu vou fazer? Como que eu vou criar? Eu preciso divulgar? Como eu vou divulgar? Eu coloco só um papelzinho, eu faço um banner. O que está dando certo hoje? Nós temos uma equipe fantástica que já trabalha, já tem alguns pilotos sendo realizados e já tem o seu público-alvo, onde você faz, como você consegue eh, intermediar um momento de espaços seguros, já sabendo que os escoteiros do Brasil são, por si só, um local de espaço seguro, onde nós temos não só os jovens em segurança, mas também todos os chefes, todas as equipes, porque nós sabemos que é um grupo de voluntários muito grande para poder fazer acontecer. E nós esperamos, com espaços seguros, que eles sejam seguros para todos, para os nossos jovens, para os nossos voluntários, tá bom? Aqui eu vou dar o início à nossa convidada, que é a Lídia, e ela vai se apresentar nesse momento. Obrigada, Cris. Boa noite a todos e a todas. Eu vou fazer uma autodescrição. Eu sou branca, de origem nipônica, tenho cabelos curtos, pretos, tingidos, uso óculos, estou vestindo um apolo verde do uniforme e estou usando o lenço dos escoteiros do Brasil. Eu sou paranaense, mas vivo em São Paulo há muitos anos. De profissão, sou pedagoga, com ênfase em processos de ensino-aprendizagem, e sou também com especialização em psicopedagogia. Sou pós-graduada em educação musical,
com prática musical para pessoas com deficiência, e estou atualmente fazendo um mestrado na Universidade de São Paulo, falando sobre o processo de envelhecimento utilizando a música, então na área da gerontologia. E no movimento escoteiro, atualmente estou atuando como voluntária na Organização Mundial do Movimento Escoteiro, na área de crescimento, então atendendo a parte da região interamericana e da África, e também faço parte da equipe mundial, global, do Safe from Harm, da escuta, principalmente da escuta ativa, atendendo as atividades internacionais, e aqui, a nível São Paulo, eu sou comissária do 8º Distrito aqui do Butantã. Então, vamos falar hoje sobre espaços de escuta, né? Então, eu trouxe aqui uma apresentação de 15, 20 minutos, vou compartilhar a tela. Podemos aqui, Cris? Você tem que autorizar. Oi. Quem faz isso é o senhor Marcos. Já faço isso para a Lídia, já. Só um minuto. Obrigada, Kiko. Vai lá, Lídia. Obrigada. Vamos ver se vai. Ok. Está compartilhando? Já entrou? Tá sim. Como é que eu faço aqui para... Isso aí mesmo. Entrou para compartilhar para todo mundo ou não? Não, não, tá compartilhando Ok. o seu... Agora sim. Foi? Foi, agora sim. Bem. Então, vamos falar sobre espaços de escuta, acolhimento em atividades. Então, eu trouxe aqui uma linha do tempo de como é que o Espaço Seguros começou e onde está hoje, né? Então, o Espaço Seguros, só um pouquinho, começou lá em 1989, né, com uma reunião, uma Assembleia Geral da ONU, onde tratou-se sobre essa preocupação, né, de trazer um documento, uma Convenção dos Direitos da Criança na Assembleia Geral da ONU. E em 2002, na Conferência Escoteira Mundial na Grécia, foi lançada a resolução pela Organização Mundial do Movimento Escoteiro para manter os escoteiros protegidos de perigos. Em 2007 até 2023, todos os eventos, todos os jamborees, tornou-se obrigatório fazer-se o treinamento da proteção infanto-juvenil, do Safe from Harm, então todas as atividades de grande porte passou-se a ser obrigatório, principalmente em todos os jamborees. Em 2011, ocorreu a 30ª conferência da Mundial, que foi feita aqui no Brasil, foi realizada em Curitiba, onde se lançou a resolução acerca da política mundial de adultos no movimento escoteiro. Em 2013, teve um Congresso Mundial de Educação Escoteira em Hong Kong, onde reuniram-se vários países para discutir, praticamente 200 países, para compartilhar, discutir, debater experiências, né, acerca do programa juvenil, da juventude e também de recursos para... Em 2015, teve uma publicação, também lançada pela Organização Mundial do Movimento Escoteiro, tratando sobre a proteção de crianças e jovens no movimento escoteiro. Em 2017, foi a implementação, né, da resolução, na conferência de 2017, da política mundial de Safe from Harm. Em 2019, né, foi disponibilizado os serviços de tutoria e apoio para as organizações escoteiras nacionais. Em 2021, especificamente, já estávamos no período da pandemia. Nesse período, foi dado como prioridade nesta conferência a principal prioridade do escotismo, sendo como o aceito, né, dos espaços seguros. Então, com o empenho de manter um ambiente seguro para todos os jovens do movimento escoteiro, não só internamente, mas também externamente. E permitir nesse sentido, o desenvolvimento dos jovens, uma criação de relações interpessoais positivas e saudáveis.
Aqui eu vou fazer uma pequena caminhada, da minha caminhada como eu conheci a escuta, os espaços seguros, né? Então, a primeira vez, embora a escuta ativa já tenha iniciado no Jamboree de 2007 na Inglaterra, eu estive no Jamboree da Inglaterra, mas não tive não visualizei, né, os espaços seguros e também a escutativa. E no Jamboree do Japão, eu fui no Jamboree e lá tive uma visão, mas não tão grande como foi nos Estados Unidos, né? Nos Estados Lídia, Unidos. só um minutinho. Pessoal, tem alguém com o áudio aberto e está atrapalhando a apresentação da Lídia. Se vocês puderem conferir aí, por favor. Obrigado, Ana. Tá bom. E aqui no Jamboree do Japão, na verdade, só em números, né, foram 33 mil participantes de 155 países, e nesse evento foram 186 atendimentos de escutativa, né, então 0,6% do total de participantes que foram ao Jamboree e que tiveram esse atendimento. Em 2019 foram 41 mil participantes de 150 países, só que aqui ainda não, eu fui buscar nos dados, não consegui visualizar a quantidade de atendimentos. O Jancan foi um evento interamericano, né, onde participaram 8 mil jovens, aliás, 8 mil participantes, jovens e adultos e pessoal da equipe de voluntários. Foram 20 países onde foram 238 atendimentos de escuta. Então, aumentou aqui a porcentagem, foi 2,9%. Foi uma atividade aqui, tanto o Jamboree Mundial, os dois Jamboree Mundiais, como o Jancan, foi uma atividade presencial. E aí, em 2021, aqui já estava, nos anos 2015, 19, 20, eu estava só assistindo como é que é o processo do Safe on Harm e da escutativa, e em 2021 já já estava, recebi um treinamento e recebi a incumbência, né, a felicidade de ser escutativa efetivamente de eventos internacionais, sejam presenciais ou online. Então, foi o primeiro evento, a Conferência Mundial, que eu atuei como escutativa no Fórum de Jovens, no Fórum Mundial de Jovens. Foi uma experiência bastante interessante. E em 2021 também atendi o JJT, que congregou muitos jovens, 600 mil jovens do mundo todo que participou nesse evento. Também não tenho os números de atendimentos. Em 2022 eu tive também como escutativa no Fórum de Jovens na região interamericana. Em 2022 foi um evento nacional, onde assim, aqui nesse evento eu fui a coordenadora do espaço de escuta. Foi um trabalho bastante interessante, importante, agregador, né? Porque eu tive que planejar todo todo o processo dos espaços de escuta. Então, a gente atendeu, foi um evento de 1.200 participantes, e tivemos um atendimento de 3,2% desses 1.200 participantes. Então, teve também uma alta de atendimento vamos dizer, em números, né? E agora, recentemente, em abril, eu estive participando da Exposição Interamericana de Projetos Comunitários. Também foram mais de 200 participantes de 12 países, e tivemos poucos atendimentos, e isso é uma coisa positiva, mas foi bastante um espaço muito procurado, de curiosidade, para saber o que era. E aí, entrando um pouquinho, o que é o Licinier, o que é o espaço de escuta? Ontem, na abertura, a Brígida falou, deu um olhar sobre esse assunto, né? Então, o Licinier, o espaço de escuta, ele está conectado com os espaços seguros. Saiu a minha apresentação, né? Daí, E agora? Oi, Lídia, eu não sei o que aconteceu aqui, mas eu já vejo isso para você. Pode seguir com a tua conversa aí que eu já Preciso ver a coloco. apresentação.
Tá, Lídia, é que você que tá como host agora e, e aí você tem que passar de volta, ou você pode, pode Espera só um pouquinho. Eu consigo. compartilhar a sua tela novamente, isso, por favor. Tá desabilitado. E eu não tô mais como host também. Ah, é porque a Cris tá Calma como aí. host. Tá, Isso. ok. Agora sim. Deu? Deu. Ok. Perfeito. Só que isso aqui não é a minha apresentação, Cris? Uhum, sim. É Não, sim. ainda está desabilitado. Não, mas a Cris está compartilhando. Não, é que Make eu que estava host. compartilhando. Mas é a sua apresentação essa. É isso que eu quero dizer. Ah, tá. Entendeu? Tenta agora. Foi. Foi? Foi. Foi sim, Cris. Foi sim, Lídia. Foi para a telona grande ou está Não, no, ainda não. Tá na tela de apresentação. Se você e- clicar na parte de baixo Foi. lá, ampliar, agora sim. Eu acho que estava na tela anterior. Ah, tá aqui. Isso. Então, aqui voltando um pouquinho, falando sobre o que que a escuta, o espaço de escuta, ou espaços seguros, então, é o compromisso de manter as crianças, jovens e adultos protegidos do perigo, oferecer suporte durante os eventos, né? Então, o espaço de escuta, ela é destinada para eventos, para acionar a escuta ativa para os eventos, e também o papel é nosso como pessoas que vão fazer a escuta ativa são de compreender as necessidades humanas, né? O aspecto emocional, mental, risco de danos, desconforto, enfim, todas as inseguranças emocionais e mentais. E também oferecer um ambiente acolhedor e seguro. O espaço de escuta, ele tem essa função, né, de promover o bem-estar mental e emocional das pessoas, acolher todas as pessoas, independente de idade ou função, contribuir na identificação de escalonamento de casos. Isso aqui é quando nós, nesse papel de escuta ativa, percebemos que tem alguma coisa que está mais acima do que está dentro do nosso papel, de poder escalar para uma equipe médica ou para uma equipe de psicólogos, enfim. Então, nossa função, numa delas, é de identificar esses casos. E também a ação de outros elementos da equipe de serviço, né? Então, a gente tem que estar muito conectado com as equipes de saúde. E atenção, né? Uma coisa que a gente tem que tomar bastante, a equipe de escuta ativa ou de espaços de escuta, eles são voluntários e eles não têm a função de fazer aconselhamento ou tratamento, né? Então, é de atender, apoiar o participante que está ali chegando e a gente consegue escutar, conversar e dar um suporte imediato de segurança e de bem-estar. Essa é a nossa função enquanto atuantes na escuta ativa, né? Identificar os processos, aliás, identificar, processar, ouvir, discutir no bom sentido, né? De trazer, parafrasear o que a pessoa está falando, sinalizar, orientar. Então, e escalar quando necessário. Vamos compreender aqui o que é o espaço de escuta no espaço seguros no Safe on Harm. O que é? Ela é um braço, ele trabalha junto com espaços seguros, né? Eles estão sempre conectados. Então, o espaço seguros tem o compromisso de proteger as pessoas contra comportamentos inadequados, prevenir danos causados às pessoas, situações entre os escoteiros, inclusão de todos, proteger os escoteiros por assédio, intimidação, preconceito, intolerância cultural, entre outros. Independente do seu papel, compartilhe o dever de manter um espaço seguro, prevenindo os danos como estresse, conflito, negligência, violência, infelicidade e solidão. A prática da escuta ativa em eventos, né, no nosso caso aqui, no meu caso, principalmente que a gente trabalha, eu especificamente trabalho muito em atividades online, né, então nós somos voluntárias, somos pessoas experientes que tivemos capacitação para atuar como tal,
fomos treinadas, então o nosso intuito é de garantir todos os turnos das atividades. Às vezes não é possível, né? Que nem a Brígida estava dizendo ontem, às vezes a gente não consegue, mas na medida do possível é tentar acolher todos os turnos. Se não, a gente faz um agendamento, mas sempre se dá um jeito para organizar. Ter uma estreita sinergia, né, com a equipe de espaços seguros, o Safe and Harm, a equipe médica e a equipe de segurança. Evitar potenciais lacunas no apoio aos escoteiros necessitados, e a equipe dos espaços de escuta apoia os espaços seguros. Então, a equipe ela sempre está trabalhando juntos, né? A equipe do Espaço Seguros com o espaço de escuta. Então, e a equipe especializada da área de saúde, psicólogos e psiquiatras. Na verdade, aqui, nós, quando atuamos como voluntários, quando nós não somos da área da saúde, como psiquiatra, psicólogos, psicoterapeutas, quando nós fazemos esse atendimento e a gente sente que a necessidade de buscar, de subir, vamos dizer, para pessoas que são especializadas, esse olhar a gente tem que ter para poder ajudar essas pessoas, justamente para não deixar essa lacuna no atendimento àquela pessoa que foi buscar o espaço. A estrutura, né? Como é que é a estrutura de um espaço de escuta em eventos? Então, onde que ele fica? O espaço da escuta fica onde em eventos na estrutura organizacional? Então, ele fica juntamente, trabalha conectado com a segurança, com a área médica, então ele faz uma integração entre a equipe de espaços seguros e a equipe médica. Então, faz um trabalho bem de conexão entre as áreas. A localização no evento, onde é que fica essas pessoas, né? Então, normalmente fica próximo à área médica ou junto dentro do espaço ou anexo, né? E outra função também é toda a pessoa que está na função de escuta ativa ou de espaços de escuta, ele visita toda a área do evento, ele tenta cobrir toda a área do evento. E tem que estar presente onde há pessoas, presentes onde há pessoas. E a gente sempre tem que estar como observadores e sempre atentos às pessoas, né? As emoções, as preocupações das pessoas. Então, sempre tem que ter alguém caminhando nas atividades para observar. É realizado em grandes eventos e celebrações também. E o horário de atendimento, né? Aquilo que a gente estava comentando. Às vezes você tem pouca gente, às vezes tem 2, 3 pessoas, ou a gente tem uma equipe enorme, né? Para o evento como o Jamboree, tem que se ter uma equipe grande para poder abarcar todo o evento. Então, é a agenda de turno por dia, número de pessoas para cada turno, garantir principalmente a escuta, espaço de escuta noturna, né, para poder atender todas as pessoas, seja jovens, adultos, né? Então, quando o sol abaixa, como dizem, né, é onde as pessoas querem descansar e aí começa a querer falar com alguém, compartilhar os seus problemas ou suas preocupações. Então, e ter uma linha direta para casos de emergência. Isso aqui são os pontos importantes. E a visibilidade da equipe, né? Como é que eu estou lá como jovem, ou como adulto, como é que eu vou saber que eu preciso de um ombro amigo ou de ser escutado? Então, assim, todos da equipe do espaço de escuta devem ser visivelmente reconhecidos durante o evento, né? Então, pode usar um colete etiquetado, um crachá, uma abraçadeira colorida, um lenço, né? Eu sei que acho que o pessoal de Brasília usa um lenço, um colete, né, Ana Brígida? Não sei qual mas enfim. E Usamos um lenço, Lídia. A legal, gente tem um lenço. tá. E garantir, obrigada, Brígida. Garantir que a equipe possa ser acessada, abordada a qualquer momento, né? Então, enquanto a gente está caminhando, olhando o que está acontecendo, acolher as pessoas que forem nos buscar, ou chegar perto, vamos dizer. Então, e não é requisito ir até um local determinado para escutativa, né? Às vezes a pessoa você está com colete, você está, né, vestido de escutativa e a pessoa vem e te busca para falar. Então, não há necessidade de ir até o espaço, mas sim na caminhada é possível ser atendido. A equipe do espaço seguro, né? Como é que é a equipe do espaço? Então, são equipes de voluntários,
Então, tem a função de fornecer confidencialidade e ambiente de apoio. Então, tudo que se for falado, aquilo é confidencial, né? Papel de reduzir os sentimentos de isolamento, principalmente após a pandemia, tem bastante busca sobre esse tema. Acolher e compreender, então, com uma abordagem segura, sem julgamentos, né? E é um espaço que está presente para expressar pensamentos, sentimentos, preocupações, né? Promoção e no sentido de promoção de bem-estar daquela pessoa que vem buscar o espaço de escuta. Compromisso com a proteção e prevenção de danos. Então, conciliar, aliás, construir resiliência e habilidade de enfrentamento, oferecer recursos para gerenciar dificuldades e situações. E aí, como é que tem que ser o ambiente do espaço de escuta, né? Ter um local apropriado para conversas privadas, ter um local onde as pessoas possam chegar e partir de forma reservada, né? Então, às vezes, eu não quero que saibam que eu estou indo para um espaço de escuta, né? Então, na medida do possível, quando possível, ter um local onde as pessoas possam acessar sem ser de forma reservada. Ter cadeiras, puffs, caixa de som, cobertor travesseiro, material para colorir, playlist de música de meditação, tecidos, água, aromatizantes. São detalhes que fazem a diferença quando você acolhe essas pessoas. O relatório, né? O relatório ele é muito importante, é essencial preenchimento desse acolhimento. E, obviamente, que é sempre de forma confidencial, de forma que não apareça, né? Que seja de forma ter um formulário com as perguntas, né? Onde cada um vai preencher e armazenar essas informações para depois ter um dado estatístico para poder mesmo os escoteiros do Brasil ter um dado de onde é que a gente pode melhorar nesse atendimento. E ao final de cada dia, o coordenador, que normalmente tem uma equipe, né, de coordenadores que recebe toda essa informação e ele tem a função de fazer toda uma triagem, observar todas as informações recebidas e armazenar esses dados. Aí a escuta, como é que funciona a escuta ativa, né? No formato online. Então, a função que eu tenho feito ultimamente nos eventos internacionais é acompanhar as sessões. Então, a nossa função é visitar os chats e espaços de interação. Então, aqui do lado a gente tem um desenho. Então, normalmente, as pessoas que querem conversar de forma privada, eles vão até aqui tem os 3 círculos, né, no canto direito, tem aqui Listen Here, então eles vão até ali esse espaço, e a gente tem sempre uma ou 2 pessoas para recepcionar essa pessoa, e faz-se a conversa. E nós, como escutativa, a gente visita todos esses espaços em X, em verde, em rosa, e a gente faz uma visitação a cada 15, 20 minutos. A situação assim, na verdade, a gente tem que monitorar no chat, né, para garantir que todos estejam alinhados com o código de conduta e política do Safe from Harm. Então, em situação de assédio, abuso ou trocas verbais escritas, né, ou faladas, a gente pede, né, solicita que siga o protocolo indicado pela equipe do Safe from Harm. Então, a gente tem umas mensagens que a gente coloca no chat, e essa mensagem fica o tempo todo aparecendo para que as pessoas tenham consciência de que estamos ali ajudando para que o evento seja bem sucedido. Para a escuta ativa, o participante entra na sala, né, onde disse aqui, e o atendimento normalmente aqui nessas salas aqui são feitas por 2 pessoas. Uma pessoa que faz o atendimento, que conversa, e a outra que anota as informações e preenche o relato. E depois juntos fazem o cruzamento das informações do relato. A atuação da escuta em eventos, né? Então, na verdade, acho que eu pulei não. Ok. A atuação da escuta ativa em eventos, né? Então, como é que a gente tem que aparecer, né? Na verdade, como é que a gente se coloca como uma equipe de escutativa? A gente tem uma equipe de escutativa, como é que as pessoas vão saber como vão nos acessar? Então, normalmente, no começo de um evento,
né? Normalmente deve ser feito dessa forma, que é uma forma mais positiva, apresenta a equipe da escuta, do espaço de escuta, na abertura do evento, né? Informando, olha, temos uma equipe de escuta ativa que vai atender vocês, o que é a escuta ativa, para que é, deixar muito claro isso, e é um espaço de acolhimento, enfim, comunicar de que há uma equipe, né? Reiterar todas as manhãs a presença da equipe, né? Porque às vezes a pessoa não escutou, naquele dia ele está num estado de tristeza ou de preocupação, e aí, de repente, recebe essa informação e fala, opa, é lá que eu tenho que ir hoje, né? Então, é visível para os participantes, né? Como já foi falado no slide anterior, com jaleco, com crachá, com braçadeira, com lenço, e na verdade, também esse espaço é para oferecer um espaço de um momento de descanso. Às vezes a pessoa está tão estressada, está tão cansada, e o momento dele chegar lá e conversar, sentir uma música de acolhimento. 15 minutos, 10 minutos que ele fique lá, ele consegue se energizar e voltar, né? Então, é um espaço de atenção plena, de escuta. Nós estamos lá para escutar, né? Na função dessas pessoas que vão buscar a gente é de desligar do agito que está lá fora. Então, é de recebê-los no sentido de acolher. O espaço deverá ter uma pessoa sempre para recepcionar, né? Então, para a gente não perder aquela pessoa que está lá indo por alguma necessidade, tem que ter alguém para atender. E aí os treinamentos, né? Como é que são feitos os treinamentos? Eu, em 2020, quando eu fiz a formação online, diretamente com a UOSM. Hoje já tem uma formação por internet, por e-learning, né? Então, vocês entram nesse link aqui e fazem os cursos. Tem vários cursos, são muitos cursos para atender a Safe on Harm, depois a parte da escutativa, e ao final de cada módulo, você recebe um certificado de finalização daquele módulo. Então, são vários módulos que você atende para poder atuar. E aí, terminando aqui a minha apresentação, então, os espaços de escuta, seja em eventos internacionais, nacionais, distritais ou locais, então, eles existem para orientar e apoiar a pessoa necessitada, oferecer um ambiente acolhedor e seguro, apoiar e promover o bem-estar emocional das pessoas e acolher todos os participantes, né? Isso é muito importante. E hoje, na Organização Mundial, existe um material de apoio de espaços seguros, são esses aqui, que estão disponíveis na plataforma da WOS, e especificamente de escuta ativa ou de listening ear, são esses aqui, são os 4 que estão disponíveis na plataforma da WOS. Os Escuteiros do Brasil está preparando aí um material também, estamos trabalhando na tradução, né, do material, as meninas e os meninos que estão aqui também, nós estamos trabalhando para elaboração desse material. E aqui está a referência bibliográfica do material que foi apresentado, e muito obrigada pela atenção de vocês. Nós que agradecemos todas as riquezas de informações que estão trazendo para a gente, viu, Lídia? Agradeço. Com muito carinho, eu também estou chamando agora a Ana Brígida Cunha, que está logo ali em Brasília, para poder falar um pouquinho com a gente. Bem-vinda, Ana. Obrigada, Cris. Eu queria só reforçar algumas coisas da fala da Lídia, porque realmente ela deu um panorama de como que a gente precisa, né? Eu queria reforçar 2 aspectos. Primeiro são os treinamentos, né? É importantíssimo que a gente faça. E tem uma frase que eu gosto de usar que é assim: nem toda ajuda ajuda. Então, se a gente vai fazer, a gente tem que fazer bem feito, principalmente nessa área da escuta, do acolhimento, né, da saúde mental. Não adianta eu, Ana, ir com muita boa vontade, mas eu posso piorar a situação daquela pessoa que está procurando. Se eu não souber escutar de forma correta, né, eu posso
trazer mais gatilho e aprofundar mais ainda. Então, a gente precisa estar treinado, mesmo sendo voluntário, né? E uma coisa que a Lídia trouxe assim, a função e objetivo, né, é acolher. A gente não tem que dar diagnóstico, né? Então, a gente precisa ter muito, saber bastante o nosso papel. Por isso que o treinamento é importante, porque ali a gente vai entender e compreender como fazer, o que a gente tem que fazer e não confundir o nosso papel, né? A gente não trata, a gente não dá diagnóstico, a gente só ajuda para que aquela pessoa se acalme, a gente verifica a necessidade de algum apoio e o nosso objetivo é que essa pessoa continue na atividade e aproveite ela da melhor forma possível, né? Então, eu só queria reforçar, porque a Lídia trouxe o panorama e esses pontos são importantes para a gente dar o start em qualquer equipe de espaços seguros que a gente venha desenvolver. E aí, complementando um pouquinho o que a Brígida trouxe, eu estive no Uruguai, num evento escoteiro na área da Organização Mundial, atendendo uma consultoria da área de crescimento, e exatamente a aplicação eram 120 pessoas, né, e é uma equipe de 3 ou 4 pessoas que atuaram, e aí eu perguntei, como tem atendimento? Tem. Isso eram adultos, né? São todos adultos, jovens pioneiros e escotistas estavam lá para atender a oficina. E, por incrível que pareça, atenderam, eu vi eles atendendo, assim, então é muito importante, principalmente nesse momento, né, da pós-pandemia, onde as pessoas estão muito carentes, né, de afeto, de escuta, né, então, e é isso, eu acho que é muito importante mesmo, Brígida, as pessoas têm que estar capacitadas para aplicar, para estar nesta função, né, da escuta, de como fazer a escuta, de que forma, ter a sensibilidade de sentir como é que está aquela pessoa numa conversa, falar, essa pessoa está precisando de uma ajuda, e buscar saber nós, como equipe da escutativa, de espaços de escuta, poder buscar, mesmo se for de escalar, né, para as outras pessoas, para saírem e essas pessoas poderem sentirem plenas, né, na atividade, principalmente de um jamboree, que são vários dias, são 13, 14, 15 dias, que vem de uma viagem anterior, que vem de uma viagem posterior, então é muito importante isso, a capacitação das pessoas que vão atuar nesses eventos, né, sejam atividades locais, regionais, nacionais, internacionais, é muito importante ter, mas é aquilo que ter as pessoas capacitadas para tal. É isso, obrigada. Lídia, Oi. eu vou pedir licença de vocês um pouquinho. Adorei a sua apresentação, muito esclarecedora, e eu acho importantíssimo ter esses espaços mesmo. Inclusive, no meu grupo, a gente vivencia, até nas atividades em grupo mesmo, algumas situações com jovens que estão no espectro autista, que tem aqueles momentos assim que a bateria social já esgotou, então eles precisam, né, ter esse espaço. Todos nós precisamos, mas a gente precisa mesmo saber que tem alguns companheiros que precisam um pouco mais, e esses espaços são excelentes para esses momentos, né, para poder contornar essas situações e eles poderem voltar com tranquilidade para as atividades. E são espaços de inclusão, né? Segurança para quem vai, segurança para quem tem o filho indo, porque você sabe que você tem aquela equipe toda preparada para acolher, para conversar, não diagnosticar, e sim naquele momento sentir, dar aquele apoio necessário para que o jovem continue sua jornada, porque a gente sabe como é o método escoteiro e é para todos, mas cada um vai ter, a gente vê isso no POR de forma bem clara, cada um vai ter o seu momento, e nossos jovens vão crescer, e é isso que a gente quer. E para ajudar no nosso crescimento nessa nossa etapa de hoje, a gente vai chamar o Marcos para falar um pouquinho da experiência dele, que é muito ampla. Boa noite, Cris. Boa noite a cada uma que está presente. Também vou fazer uma breve audiodescrição. Eu sou um homem branco, tenho 1,82 de altura, sou calvo, tenho barba. Nesse momento estou utilizando um
moletom roxo da Organização Mundial do Movimento Escoteiro e também utilizando o lenço dos escoteiros do Brasil. Meu nome é Marcos, trabalho no Escritório Nacional dos Escoteiros do Brasil como responsável pela área de adultos no movimento escoteiro. E como a minha colega Lídia também, atuo como consultor da Organização Mundial do Movimento Escoteiro, especialmente na área de adultos e na área de Safe from Harm, que aqui conhecemos como espaços seguros. É um prazer falar nessa noite com vocês. E eu quero começar essa conversa rapidamente falando da última experiência grande que pude ter no movimento escoteiro em relação a esse tema. A gente está falando de espaço de escuta, e foi muito interessante. Foi no Jamboree da Coreia, agora no último mês de agosto de 2023, e lá tinham uma sala de espaço de escuta por subcampo. Então, imagina, era um campo de 9 quilômetros, cada um dos subcampos tinha uma sala de espaço de escuta, e a estrutura era muito interessante, porque você acessava aquele espaço e tinha logo uma pessoa, como vocês acabaram de conversar, muito bem treinada para receber as pessoas. Então, já logo que você chegava, era muito bem acolhido por alguém muito simpático, que fazia uma espécie de triagem, assim, né? Muito cuidadosa, e que era muito amável também. Então eu cheguei lá, a pessoa me recebeu com um sorriso muito gostoso, e perguntou, o que você veio fazer aqui? E eu falei, bom, eu atuo como consultor da Organização Mundial e eu vim ver como que está funcionando, porque eu quero ter essa experiência de saber como que isso funciona dentro dos eventos mundiais. Minha organização está desenvolvendo uma política de espaços seguros, e acredito que isso também é um elemento rico para levar para a organização. E aí eu fiquei lá batendo papo com a pessoa da recepção, e era um espaço muito amplo, onde não apenas as pessoas que estavam num momento de crise, senão as pessoas que tinham interesse de ficar naquele local para dar uma descomprimida, assim, sabe? Então era um ambiente de bastante acolhimento, onde você poderia ser escutado por pessoas que estavam lá para isso, ou num processo de escuta segura, ou haviam lá algumas espreguiçadeiras, alguns puffs, até mesmo o piso que estava bem confortável, né? Imagina, lá muito calor, então ar-condicionado e tudo mais, e as pessoas podiam descansar. E numa atividade escoteira, muitas vezes é isso que as pessoas precisam, ter o seu momento para poder, ou imagino assim, chega um doido que quer saber como que é aquele espaço, como chegou eu, né? Assim, chega alguém interessado em querer saber também. E é essa estrutura do nosso espaço de escuta, assim, de que todos são bem-vindos nesse lugar, né? E vão receber um acolhimento de bastante qualidade. Só que hoje a gente está falando muito do espaço de escuta dentro desses grandes eventos, e se a gente trouxer um pouco para a nossa dimensão, a gente está falando isso talvez no grande acampamento regional, no Jamboree Nacional, e quando a gente pensa que a gente tem uma política nacional agora de espaços seguros, isso se desdobra em novas ações. E pediram para eu conversar com vocês um pouco a respeito de quais são esses ganhos, então, no momento que a gente está falando sobre espaços seguros na organização. E eu quero falar com vocês também rapidamente a respeito disso, só que antes é importante trazer algumas questões que são prévias à nossa política, que, por exemplo, a Lei 8.069 de 1990, que fala do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, onde disse que, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de facultar o desenvolvimento físico, moral, espiritual e social devem ser garantidos às crianças e adolescentes. Então, quando a gente está falando de pessoas em desenvolvimento e a gente fala que essas pessoas vão ter oportunidade de serem acolhidas nos seus problemas e nos seus desafios que surgem durante uma atividade escoteira, e que podem ou não, e isso também é bem importante de se pensar, que podem ou não os desafios estarem relacionados diretamente com a atividade escoteira, a gente está
alinhado institucionalmente com a legislação nacional, e isso é super importante. Outro artigo bem importante dessa lei é que nenhuma criança ou adolescente ela vai ser objeto de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão ou punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. No momento que a gente tem uma política de espaços seguros, a gente está procurando garantir essas características e mais. Quando a gente tem um espaço de escuta, a gente tem um espaço que presta um primeiro socorro na defesa dessas condições. Porque também é importante de se pensar que se o escotismo, em toda a sua história, desde 1907, esteve muito alinhado, né, e a gente sabe disso, muito alinhado com as questões de que nós vamos ensinar a fazer primeiros socorros, nós vamos ensinar essas técnicas de atendimento de urgência. Hoje, por conta do contexto, os nossos próprios primeiros socorros, além de ter toda aquela questão das fraturas, de uma enfermidade, eu também tenho que pensar institucionalmente em quais serão as minhas práticas de primeiros socorros em relação à saúde mental. E esse é um ganho da nossa instituição no momento que eu digo que nós temos condutas e procedimentos relacionados a isso. Quando a Lídia começou a falar da estrutura de Safe from Harm, a gente pensa que, de listening ear, de escuta segura, a gente pensa que o processo de escuta segura, institucionalmente, é o primeiro socorro que a gente pode dar em relação à saúde mental. E cabe, então, a essa equipe de primeiros socorros, vamos dizer assim, em saúde mental, fazer o encaminhamento, estabelecer qual é o procedimento ou, se necessário, escalonar o caso. Ou seja, passar adiante para uma equipe médica, indicar para o comitê do evento, comitê organizador do evento, que as autoridades devem ser contactadas, que a família deve ser contactada, e isso em termos de humanização da organização, e algumas informações que são bem interessantes que eu quero mostrar agora no finalzinho, é bem curta essa minha fala, indicam que é uma necessidade urgente dos escoteiros do Brasil. Isso é muito interessante. E isso impacta dentro da organização de forma magnífica e muito positiva. Além disso, e aí eu trouxe para vocês duas questões relacionadas ao ECA, mas a gente pode pensar também que quando a gente está falando de espaços seguros e de um espaço de escuta, a gente não está falando só, apenas, né, vamos dizer assim, das nossas crianças e adolescentes. A gente está falando também dos nossos adultos. Porque, vejam, qual é o objetivo da gente ter um processo de gestão de adultos? Nós temos um processo de gestão de adultos que busca 4 características que são essenciais. Eu coloquei elas repetidas aí, espelhadas, né? Peguei do documento original, que é o documento modelo de gestão de adultos da Organização Mundial Região Interamericana, e coloquei em português ao lado, onde o nosso objetivo com o processo de gestão de adultos é que as pessoas sintam-se motivadas, que elas sintam-se competentes, que elas sintam-se idôneas, ou seja, que estejam no local certo, na função certa, fazendo aquilo que gostam, e que, por isso, elas permaneçam nos escoteiros do Brasil. Então, uma vez que eu tenho um processo de escuta para essas pessoas também, onde eu não faço a gestão desses voluntários apenas como algo que faz a engrenagem rodar, senão como pessoas mesmo, como almas caras à organização, sabe? Pessoas preciosas a essa organização, eu estou promovendo justamente com que elas se motivem mais, com que elas se sintam valorizadas, com que, portanto, elas permaneçam dentro da organização e, muito mais, elas permaneçam com qualidade, fazendo com que o cumprimento da missão do movimento escoteiro, que depende tanto dessa base de sustentação adulta, seja conquistado. Então, quando eu tenho uma estrutura que está somente dedicada a isso, eu digo não somente, acho que essa não é a melhor palavra, senão exclusivamente dedicada a isso,
eu tenho a condição de prover melhores recursos para essas pessoas poderem se desenvolver com prazer, praticar o voluntariado delas com prazer dentro da organização e, portanto, tornem-se permanentes. E aí eu falei que ia ser muito rápido nessa fala, pelo seguinte, vejam, é importante, quando a gente vai pensar nisso tudo, pensar que a gente está num momento muito especial para cada um que faz parte dessa organização, porque a gente está migrando de um processo que, historicamente, se a gente for pensar que esse ano a gente está comemorando 100 anos, em 11 anos nós demos belos passos, porque a nossa política de proteção infanto-juvenil, que é um capítulo do nosso POR, está constando do POR 2013. 2013 a gente começou a falar dessas garantias. E 2013 é 23 anos depois da Lei 8.069, da lei do ECA. Não quer dizer que os escoteiros do Brasil não se preocupavam, mas significa que, atentos a isso, 23 anos depois a gente toma uma decisão muito séria, onde a gente está dizendo, olha, algumas coisas aqui, elas não podem acontecer. Agora, a gente está dizendo, algumas coisas aqui, elas devem acontecer para que se garanta tudo aquilo que a nossa proteção infanto-juvenil já queria, mas que, num processo de amadurecimento, os adultos se sentiram um pouco sobrecarregados, a gente teve olhar para questões estritamente técnicas e que não nos permitia, naquele momento, por conta dessa falta de amadurecimento, ter processos de inclusão mais assertivos junto às famílias, porque a organização pedia, por exemplo, que a gente olhasse de uma maneira geral para a alimentação das pessoas. Agora a gente está olhando para as características de indivíduo a indivíduo e falando com suas famílias. E isso é muito bacana. Isso é um ganho institucional porque as famílias se sentem acolhidas, entendem? E quando a gente faz isso, na hora que vai se relacionar com outras organizações, não apenas organizações escoteiras, olha-se que os escoteiros do Brasil estão amadurecendo no seu processo de acolhida. E isso é, de fato, muito importante, porque as nossas recentes escutas, elas indicam 2 pontos, entre outros, mas 2 pontos que saltam bastante atenção. Que os jovens, eles desejam sentir-se representados. E eles desejam se sentir representados na forma que vão se comunicar, na forma que vão também se alimentar, na forma que vão desenvolver suas atividades. Mas não basta isso. Os jovens, eles desejam se sentir protegidos. E quando eles entendem que eles têm um espaço no qual eles serão acolhidos por pessoas da organização, onde eles entendem que se tem alguma coisa acontecendo lá, que ele já não está suportando de viver naquela dinâmica da atividade, e ele precisa conversar com alguém que vai escutá-lo sem nenhum tipo de julgamento, ele tem isso, é um belo amadurecimento, porque cada um de vocês, eu aposto, a gente conseguiu resolver a questão do limite da sala, então, dos 118 que estão aqui na sala nesse momento, já viveu algum caso que a pessoa X ou a pessoa Y saiu do grupo escoteiro porque sofria bullying e não tinha quem o escutasse. Agora a gente tem. E isso é um ganho de permanência na nossa organização. É um ganho de segurança, e além de tudo, é um ganho de segurança de dupla via, porque além daquele jovem ter a segurança dele e o desenvolvimento dele preservado em todos os seus detalhes naquele momento, que ele não passou bullying, você como adulto também está protegido de uma série de coisas, de não ter uma discussão com o pai, de não ter um processo, ter que responder um processo, de não ter que explicar nenhuma situação. Por quê? Porque existe um procedimento de acolhida e escuta. Da mesma forma, os adultos, eles necessitam falar sobre suas responsabilidades, porque são muitas dentro do movimento escoteiro. As pessoas acumulam 1, 2, 3 ciclos de vida, ou seja, 1, 2, 3, 4 funções ao mesmo tempo. Como se não bastasse ainda, tem a função de cuidar da própria vida, tem a função de ser pai, a função de ser mãe, a função de ser trabalhador ou dono do seu próprio negócio.
e tudo isso nos novos tempos, já dizia Bauman, né, com a liquidez desses tempos, ela torna todo mundo muito estressado, a gente fica muito estressado, quando escuta o barulho do WhatsApp, já sabe que é problema. Então, pensando em tudo isso, as pessoas, os adultos também precisam falar. E quantas vezes, aí eu pergunto para cada um de vocês, quantas vezes você não se sentiu sem alguém para te escutar dentro do movimento escoteiro? E quantas vezes naquela atividade que você. E isso aconteceu muito, me lembro no Jancan, uma aquelá que caminhava com o lobinho nas costas, com o escoteiro, né? O lobinho não era permitido, mas ela carregava levava o escoteiro nas costas até o campo porque ele estava com o pé machucado. Imagina o que essa pessoa não queria conversar. Ou com o meu outro colega, que eu já conheço de longa data, mas eu digo para vocês, eu só encontrei ele no Jancan dentro do hospital, porque cada hora era um jovem que precisava receber atendimento. Só que essa pessoa também precisa receber atendimento. A resiliência dos nossos adultos, claro, ela é bem grande, a gente sabe que a gente deve sorrir diante das dificuldades. Entretanto, essa interpretação da lei escoteira, como instrumento educativo, ela é muito interessante, muito rica, mas a nossa saúde mental, ela além desse suporte simbólico da lei escoteira, também ela necessita de suporte especializado. Ela necessita de suporte acolhedor, ela necessita de pessoas que possam conversar. E com isso, a gente tem um ganho institucional muito grande. Se hoje a gente tem uma política de espaços seguros, da qual, se vocês não leram, eu convido cada um de vocês a ler, ela engloba quatro grandes áreas, né? Uma delas é programa educativo, e a gente está falando da ação direta com os jovens. Outra delas é adultos no movimento escoteiro, e a gente está falando justamente disso, do bem-estar dessas pessoas que mantêm a organização. A gente está falando de eventos, e tudo isso, todo esse ambiente das atividades escoteiras, a gente vai conseguir em algum momento pensar que os jovens e adultos vão participar desses grandes eventos, e do nosso desenvolvimento institucional, que também é uma coisa muito bacana, porque nos tranquiliza em relação ao que o CNPJ, União dos Escoteiros do Brasil, vai fazer de relação com outras organizações. Ou seja, marcas e instituições que não estão alinhadas aos nossos valores, já de cara assim a gente pode entender que a gente está numa organização que não vai admitir algum tipo de relação com organizações, com marcas, com pessoas que não compactuam da nossa forma de ver o mundo. Isso nos tranquiliza, porque se eu de cara entendi que esse é um espaço para que eu permaneça, para que eu pratique meu voluntariado, aqui você vai ter a chance de, se você teve esse entendimento e identificação, de permanecer por bastante tempo. Eu quero agradecer a cada uma e cada um de vocês pelo convite, primeiramente, né, o nosso coordenador nacional, a direção nacional também, e a cada um de vocês que está aqui ouvindo e debatendo para tornar essa organização muito mais segura e especial para cada um dos jovens que faz parte dela. Sempre alerta. Olha que fala importante. Agradeço de coração a experiência compartilhada pela Lídia, pela Ana Brígida e por você, Marcos. São falas importantes dentro de um movimento grandioso e repleto de pessoas que têm também essa visão. Como você falou, todos nós somamos, né? Em mãos entrelaçadas, a gente consegue caminhar junto para o crescimento do nosso jovem, mas principalmente para o crescimento de todos, porque aqui nós estamos uns pelos outros, tá? É um momento seguro. Eu gostaria de deixar 10 minutinhos para, se alguém tiver alguma ponderação, tiver alguma dúvida, alguma curiosidade que queira saber de quem já foi para eventos tão espetaculares. Esse é o momento, se vocês quiserem. Nossa, quanta gente! Calma, não precisam perguntar todos juntos. Eu tenho uma pergunta. Aqui, C. Lopes, por favor, faça a sua descrição e pode fazer a pergunta para quem você gostaria de Então, perguntar. eu sou um homem meia-idade, uso cavanhaque, olhos claros, pele clara. A minha pergunta é só assim, eu tô acompanhando o grupo do Altamiro já há um ano, né, a turma lá da saúde mental, e realmente, após pandemia, ou a pandemia foi um catalisador
certo? Que potencializou as nossas fraquezas. E assim, a única coisa só que eu observei agora hoje, estando aqui, eu observei que realmente quem está precisando mais de apoio também nessa situação somos nós, certo? Porque eu tive adultos que não estavam sabendo lidar com as frustrações dos nossos jovens, das nossas crianças. E isso me deixou assim, ligou um alerta, eu pedi um help para uma psicóloga, certo? Também pedi um help para minha psicóloga para conversar com o pessoal, orientar, não dava, tentar entender, sabe? Então, assim, acho que a gente deve buscar, certo, auxílio desses profissionais, porque, assim, muitas vezes a gente não está preparado, a gente já tem o nosso dia a dia, trabalhar, completar nossa tarefa, e ainda quer ser o super-herói. Eu tava conversando com o assessorado, que ele fez uma reunião no sábado com os chefes lá, os quatro cabeças, os responsáveis por cada sessão, e ele achou angustiante, certo? Essa questão de não ter saído. Daí depois ele falou que sim, teve chefe que chorou no privado com ele, que relatou um problema, e tem uma chefe que tem vergonha de falar. Então, assim, nós, como diretores ou chefes de sessão, a gente tem que apoiar os nossos adultos para poder prestar esse auxílio também aos jovens, poder ser uma escuta, como se diz, passiva, não ativa, mas escutar muito bem, escutar os nossos jovens, porque assim, os nossos jovens na pandemia, para mim, foi assim, como se diz, um grau de confiança muito acima, certo? Depositar e vir querer confidenciar com você algumas coisas que eles não têm coragem de falar com os pais. Ou a ausência dos pais, não ter um pai e uma mãe, e ele procura você, e de repente você está com uma bomba na mão numa situação dessa. Então, assim, a gente tem que ter o respaldo. Acho que eu tinha conversado assim, acho que tem que saber, que nem a minha psicóloga fala, eu levo o problema para ela, mas ela não absorve, ela fica com aquele problema, ela conversa com outros grupos de psicóloga para fazer assim, como é que eu posso resolver o caso do paciente A? Ela não fala o nome do paciente, mas ela fala da situação do paciente. Aí o grupo chega num consenso, melhor orientar ele desse jeito, procurar essa situação. Então, assim, falo para o pessoal assim, não tem que carregar a cruz, certo? Divida isso, certo? Para assim, para não ficar na sobrecarga, não ficar no estresse, não ficar na ansiedade, né? É só isso. Obrigado. E é muito importante a fala que todos já tiveram aqui, de não diagnosticar. Nós estamos ali para acolher, nós somos o braço que acolhe, o braço que conversa, e que naquele momento que o jovem precisa, para ter um momento dele, nós estamos ali para auxiliá-lo, né? Boa noite. Eu queria aproveitar também, sou o Ricardo, né? Sou moreno claro, calvo, barba longa e olhos negros. Gostaria de saber se tem algum material para dar maior assim, acesso ao pessoal que está tentando trabalhar a pasta Espaço Seguro, por causa que eu sou adjunto da pasta Mundo Melhor, né? Junto com a coordenadora, e estou tentando conseguir materiais, conseguir bastante coisas para poder estar ajudando todos da pasta. E eu gostaria de saber aonde eu consigo mais materiais sobre a pasta Espaço Seguro para eu poder estar disponibilizando. Perfeito, Ricardo, Evaldo. muito É, boa tua pergunta. Desculpa, Cris, você quer responder? eu acho que aqui tem duas pessoas, aliás, três, mas tudo bem. Tem duas pessoas espetaculares para poder pontuar para você, que é o Marcos e a Ana Brígida. Hum, A fala é de vocês, amores. obrigado. Ricardo, muito bacana a tua pergunta. É o seguinte, quando a gente, quando uma organização nacional lança uma política, o primeiro momento dela é o da implementação da própria política, né? Quer dizer, da divulgação e da comunicação da própria política. E em seguida vem a fase de implementação. Tal qual aconteceu na política de adultos de 2009, onde a gente lançou, a gente falou de rotas de aprendizagem, e as pessoas justamente vinham perguntar sobre o pacote de implementação. A gente teve que tranquilizar todo mundo, porque isso, em algum momento,
próximo e ia chegar. Os escoteiros do Brasil estão trabalhando, porque esse é um marco de referência mundial. Então, já tem uma série de materiais, tanto em espanhol quanto em inglês, ou francês, na verdade, nas línguas de trabalho da Organização Mundial. Então, tem alguns materiais nesses idiomas, do qual você pode acessar o site da Organização Mundial. Com o teu e-mail mesmo, você vai ter acesso a esse material, ou você pode digitar o nome do documento, se você entender um pouco de inglês, você pode digitar um nome parecido com isso em inglês no Google e digitar no final Scouts, vai aparecer já uma série de materiais. E nós, nos próximos meses, vamos lançar já uma série de materiais de implementação de espaços seguros. Um deles é um curso que vocês vão ter ainda notícias nessa semana, que é um treinamento a respeito justamente da questão de saúde mental. Sobre procedimentos, também tem prevista aí uma criação de materiais de procedimentos que vão dar encaminhamento tanto para os jovens quanto para os adultos, desde a unidade escoteira local até em grandes eventos. Mas a gente, como está nos primeiros meses de implementação dessa política, que está já mexendo tanto com a organização, pede um pouco de paciência, e além da paciência, coloca a estrutura nacional, a nossa equipe nacional de espaços seguros e o escritório nacional para prestar todo o suporte necessário e ajudar vocês de maneira muito cercana, muito próxima, a encontrar soluções para os casos específicos e para aqueles que a gente não tem procedimentos no momento. Isso tudo alinhado com a nossa legislação e com os procedimentos indicados pela Diretoria Executiva Nacional. O que eu quero tranquilizar essa audiência é que, em breve, vocês terão um kit de implementação para todas as áreas que a política abrange, para que vocês entendam como fazer na prática, que essa é a grande angústia, né? Agora, o Ricardo Takeshi está perguntando como funciona a escuta na Posso UEL. só complementar depois essa fala aqui? Vai lá, Ana. Que nem o Kiko falou, a gente tem os cursos que vão ser lançados nessa semana. Esses materiais, né, ajudando, informativos, orientações. O próprio curso de espaços seguros, hoje a gente faz, né, o curso de proteção infanto-juvenil, quando a gente vai ter o registro, então a gente vai ter o curso de espaços seguros para renovação do nosso registro. E também a gente deve estar agora, final de junho, criando uma arquivoteca, uma biblioteca de espaços seguros, né? A gente está trabalhando ali junto com o Escritório Nacional, provavelmente vai ser no nosso site mesmo, a gente vai ter ali a parte espaços seguros na aba de downloads, então a gente vai ter alguns materiais que estão sendo produzidos pela equipe, junto com o escritório, para vocês também, já tem algumas coisas saindo do forninho aí, várias coisas, na verdade, muito trabalho para esse ano. Tá. Tem um detalhe aqui que é super importante. A gente está falando de um processo de escutativa, e esse processo de escutativa, ele não é diferente de nenhum outro procedimento que a gente já tem estabelecido na nossa política de proteção infanto-juvenil. Em que sentido? Fizeram uma pergunta aqui, o Takeshi, né, se eu não me engano, fez uma pergunta a respeito de como preservar as crianças de possíveis abusos. Bom, a gente tem que lembrar que um adulto jamais fica sozinho num espaço segregado com uma criança. Então, esses atendimentos eles são sempre feitos em dupla ou num espaço onde outros adultos possam te enxergar e enxergar aquele adulto atendendo alguém. Se essa conversa for, de fato, muito necessária que seja feita de maneira estrita com um adulto específico, ele tem que ficar a 3 metros de você e as pessoas têm que ficar e tem que ver tudo o que está acontecendo. Eu relato uma própria experiência que tive, fui atender uma jovem brasileira no Jamboree Mundial, no qual ela estava numa crise de ansiedade. Eu fui chamado à sala de listening ear, eu era responsável pela equipe de serviço, mas naquele momento fui convocado para isso como representante brasileiro. E no momento que eu fui atendê-la, eu fui numa sala e eu pude conversar em português com ela, mas todo mundo que estava lá fazendo parte do atendimento, inclusive o chefe daquele posto listening ear, ele tinha visão direta minha sobre o que estava acontecendo. E é assim que deve ser. Dessa maneira, a gente cria um espaço seguro e um procedimento com conduta onde o jovem pode ser escutado. Entretanto, de maneira alguma eu me tranco numa sala ou falo em caráter sigiloso
com uma criança, ok? Obrigado, Cris. Perfeito. Imagina. Olha, gente, nós já estamos chegando ao final da nossa reunião, né? Foi um prazer ter todos vocês aqui. Agradeço a DEM, agradeço a toda a equipe de Espaços Seguros, porque é muita gente que trabalha, os bastidores é repleto de pessoas espetaculares que nos auxiliam todos os dias a fazer o melhor possível. Pega aquele seu melhor possível do bolso e vamos crescer.